Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula. Hoje é uma aula especialmente aqui para o pessoal do primeiro médio, que está aí fazendo uma revisão para a prova bimestral, e hoje nós tivemos já essa aula de inequação e eu, conforme eu prometi, fazendo um exercício aqui para que todos possam, na tranquilidade de suas casas, estudar com mais minúcias, né? Com mais detalhes aqui. Então vamos lá. É o seguinte, conforme eu já disse em aula, isso aqui vai ser um tutorial de como resolver uma inequação. Qual é o primeiro passo quando você tem uma inequação? Qual é o primeiro passo obrigatório? O primeiro passo é a condição de existência. O que é condição de existência? É verificar se os logaritmos em jogo aqui obedecem à condição de existência. Primeiro, as bases. Base 2, base 2. Base 2 é maior do que zero e é diferente de 1, então ela se encaixa na primeira condição. Segunda condição, os logaritmandos aqui têm que ser maior do que zero. O 4, ok, maior que zero. Esse aqui é que não sei, então eu vou ter que obrigá-lo, porque como está na variável x, né? Então eu vou obrigá-lo a que seja positivo. Então, x ao quadrado menos 3x tem que ser maior do que zero. Bom, posto isso, eu vou ter que resolver primeiramente, antes de resolver toda a inequação, eu vou ter que resolver, definir a condição de existência. Bom, para isso, como é uma equação de segundo grau, eu vou ter que achar as raízes aqui. Mas todo mundo já sabe, né, por aquele método que eu já expliquei, que a raiz, nesse caso aqui, quais dois números que multiplicado dá zero e somado dá 3? Só pode ser 0 e 3 positivo. São as raízes. Ok? Então, agora, vamos resolver essa equação aqui, essa inequação, né, melhor dizendo, diante das raízes 0 e 3. X ao quadrado menos 3x maior que zero. Então, vamos aqui para o gráfico dessa função. Bom, então temos aqui a equação dessa reta, né? O gráfico dessa reta, tá certo? Olha só, o gráfico dessa reta. O que diz a nossa inequação? A nossa inequação está dizendo x ao quadrado menos 3x tem que ser maior do que zero. Então, está aqui marcado aqui as raízes 0 e 3. Então, 0 está aqui. Não por acaso eles cortam aqui no eixo. E o 3 está aqui, não é isso? Então, o 0 e 3, que são as raízes, são exatamente o ponto em que o gráfico, essa parábola, corta o eixo x, correto? Bem, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o y, que seria essa equação aqui, seja maior do que zero. Bom, quem representa essa equação? É o próprio gráfico aqui. E onde que esse gráfico é positivo? A partir do 3 para cima. Então, positivo é tudo que é acima do eixo x, correto? Então, toda essa parte aqui é positiva e toda essa parte aqui é positiva. Essa parte aqui, vocês estão observando que é negativa, porque está abaixo dessa linha aqui. Tá certo? Então, como ele quer positivo, quais são os valores de x que tornam o y positivo? É só do 3 para frente, não é isso? Desse 3 para frente vai até o infinito e do zero para trás. E do zero para trás. Ok? Então, eu já fiz aqui a minha primeira condição. Agora vamos para a próxima condição. Bem, uma vez resolvida a questão da condição de existência, tá? Eu vou resolver agora. Bem, conforme eu já resolvi aqui a parte da condição de existência,
Agora vamos resolver a inequação propriamente dita. Então, nesse caso aqui, seria a parte 2, né? Parte 2. Eu vou pegar o logaritmando, que é x ao quadrado, menos 3x, menor do que 4. Tá? Então, eu peguei. Por que eu fiz isso? Porque aqui é log de 2, aqui é log de 2. Se os logs são iguais, o logaritmando obedece a mesma desigualdade aqui, nesse caso menor. Lembrando que, caso no lugar da base 2 fosse um número menor do que 1, entre 0 e 1, na hora que você fizer essa desigualdade dos logaritmandos, você teria que inverter esse sinal aqui, tá? Então, como o logaritmo é 2 acima de 1, então você mantém essa mesma desigualdade desse com esse daqui. Lembrando que essa aqui nada tem a ver com essa desigualdade, tá? Isso aqui é uma condição necessária, sempre tem que ser positivo. Muito bem. Agora, vamos passar o menos 4 para cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 menor do que 0. Bom, virou uma outra equação agora, tá certo? Então, vamos, primeiramente, encontrar as raízes dessa equação. Isso aqui também já ensinei no meu vídeo sobre os truquezinhos, não precisa usar Bhaskara. Dois números que multiplicado é menos 4 e somado dá 3 positivo. Só pode ser 4 e menos 1. Tá? Depois que não acompanhou isso aqui, vai lá no meu vídeo lá e assiste, vocês vão descobrir rapidinho que não precisa de Bhaskara para resolver esse tipo de equação. Muito bem, então agora vamos fazer o gráfico dessa equação aqui, como é que ficaria? Bem, então o gráfico dessa inequação ficou assim, ó. Eu tive que diminuir aqui, porque senão o campo não ia pegar. As raízes são menos 1 e 4. Agora, qual que é a condição? É que seja negativo. Então, quais são os valores de x onde o y é negativo? Exatamente entre o menos 1 e o 4, não é isso? Olha só. Então, vamos lá. Exatamente aqui nesse trecho, ó, entre o menos 1 e o 4. Então, nesse intervalo aqui, eu posso pegar esse valor de x. Bem, agora, gente, nós vamos fazer a junção dos dois gráficos, que é a parte final do exercício. Tá? Então, vamos agora fazer a junção desses dois gráficos que nós acabamos de fazer. Bem, no primeiro caso, aqui nessa condição de existência, nós já tínhamos feito aqui aquele gráfico, né? Quem botou aquele gráfico lá sabe que as raízes eram 0 e 3, não era? E qual era o intervalo que eu poderia pegar? A partir do 0, que está aqui, do 0 para trás, né? E do 3 para frente. Bolinha vazia aqui. Parece uma bolinha, né? Mas aqui. Ok? E nesse caso aqui, entre 4 e 1, também bolinha vazia. E menos 1, né? 4 e menos 1. Só que para o lado de dentro, conforme nós já tínhamos feito no gráfico aqui. Bem, se você juntar esses dois gráficos, aqui então menos 1 está aqui, né? E aqui o 4 está aqui. Olhando aqui, ó, você vê que tem dois trechos em comum aqui, ó. Entre menos 1 e 0, coincidem os dois trechos em comum, não é isso? Aqui, esse trecho não é, porque só atende aqui, mas não tem aqui. Esse pedacinho do 3 até o 4 também atende, só que, veja bem, não se inclui nem o 3, nem o 4, nem o 0, nem o menos 1.
Então, a resposta final do nosso exercício ficará assim: conjunto verdade ou conjunto solução, tá, gente? Tanto faz. X pertence aos reais, tal que... Então, nós vamos colocar duas respostas agora. Primeiro trecho: o x é menor do que zero e maior do que menos 1. Ou o segundo trecho: o x é menor do que 4 e maior do que 3. E fecha o colchete. Poderíamos pôr também a resposta assim, né? Colchete aberto em menos 1, aberto também em 0, ou aberto em 3 e 4, também aberto em 4, não é isso? Colchete aberto em 4. Ok? Então poderia ser feita a resposta assim ou assim. Tá? Esse aqui, geralmente, o pessoal prefere esse aqui, que é mais simples, né? Mas, normalmente, em vestibulares, quando tem, ele pode estar nessa forma aqui. Ok, gente? Tranquilo? Deu para entender? É meio complexo, mas viram outras questões aí que dá para a gente fixar melhor esse conceito, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula e tchau!